Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o André Oliveira e estamos começando mais um O Que Você Acha? O único podcast onde a sua opinião e a opinião do meu convidado é realmente a que mais importa. Hoje eu estou com a grande satisfação aqui de receber o pastor Antônio Mendonça, do Ministério Betel, da Taquara, aqui em Jacarepaguá. Seja bem-vindo, pastor. André, é um prazer todo meu, né? Hoje estou tendo aqui a honra de poder conhecer você, conhecer seu estúdio, conhecer esse trabalho, que só conhecia de ouvir falar e hoje estou vendo realmente que é um trabalho aí que vai ter muita intensidade, que eu tenho certeza que Deus vai te prosperar. Amém. E a honra é minha, pastor, receber um pastor do seu gabarito aqui na minha bancada. A honra é toda minha, pode ter certeza disso. Maravilha. Fica à vontade que você precisar aí perguntar e a gente tiver como responder e trazer aí esclarecimentos, a gente vai procurar aí abençoar o seu público e encorajar essa pessoa que nos ouve aqui nesse vídeo. Amém. Pastor, você tem quantos anos? Desculpa. Então, tenho 49, né? Fiz 49 anos agora em fevereiro, né? E tenho, sabe, muitos objetivos para poder ser alcançados. Vão ser, pode ter certeza que vão ser. Você é convertido há quanto tempo? Então, eu Eu tenho. quero pegar esse raciocínio para entrar Não, fica à no nosso. vontade. Vamos lá. Eu tenho aproximadamente, eu me converti no ano de 94, então nós temos aí aproximadamente 28 anos. Mas desses 28 anos de caminhada, eu passei 4 a 5 anos afastados, né? Então, se a gente fizer uma matemática, a gente tem 23 anos aí de caminhada firmes, né? Fiquei isolado 5 anos, não na prática do erro, do pecado, mas desencorajado, frustrado por algumas coisas que aconteceram, mas vida que segue, graças a Deus, Deus me resgatou e Legal. estamos firme aí. E você é pastor há quanto tempo? Pastor, né? Nossa igreja agora, esse final de semana, está comemorando aí 14 anos. 2 anos eu passei como evangelista e 12 anos eu posso dizer assim, oficializado. Mesmo entendendo que mesmo esses 2 anos como evangelista, acaba você exercendo direta ou indiretamente a função do pastor. Por mais que você exercesse a função de evangelista, mas você acabava fazendo todo um processo pastoral, mas oficial mesmo, 12 anos a gente tem como pastor. Uma coisa que eu noto, né, e até sempre lembro disso, o meu pai, ele era pastor. Era não, ele é pastor, apesar dele não estar mais aqui com a gente. Uhum. Tem 20 anos que meu pai, né, faleceu, mas eu acredito que ele esteja pregando no céu ao lado do Criador, como ele sempre dizia, né? Uhum. Então, assim, só que eu toco nesse assunto porque, como você falou, pastor de fato, né? O porquê pastor de fato? Porque Então, porque hoje quando você agrega o nome pastor, né, se hoje infelizmente tem muitas abrangências. Tem o pastor que é pregador, tem o pastor que é conferencista, hoje tem o pastor que é coach e tem o pastor que é aquele que cuida, né, que de fato é que se preocupa com a ovelha. Tem o pastor que se preocupa com a lã da ovelha e tem o pastor que se preocupa com a qualidade de vida da ovelha. E aí acaba tendo várias vertentes que não deveria se ter, mas o pastor não é o fato dele ser pastor que ele tem que ser um pregador, que ele tem que ser um cantor, que ele tem que ter, ele tem que ser um sonoplasta, ele tem que cuidar, né? A função primordial do pastor é essa, é cuidar. É lógico que dentro de uma ação litúrgica ele vai dirigir, ele vai pregar, ele vai cantar, ele vai tocar instrumento, mas a função mesmo dele é cuidar. É saber como é que está a ovelha, o que ela está precisando. Até porque a ovelha ela é um dos animais, se não o animal mais dócil. Até para beber a água, se a água for muito agitada, ela não consegue beber. Ela fica sem beber água. Se for para comer, ela não consegue comer, porque se tiver alguma coisa, então ela precisa, sabe, de ter o pastor dela por perto para poder fazer todo esse processo acontecer. Por isso que eu digo, de fato, pastor, porque você tem que exercer aquilo que Deus te chamou para fazer. e você nesse monte de pastores que você falou, você é um pastor que cuida das ovelhas. Olha, eu tô me esforçando, né? Tenho meus erros, tenho os meus acertos, mas eu acredito que se botar na balança eu devo estar em 51%, tô me esforçando um pouquinho. Você falou, né, pastor, que as ovelhas, né, são dóceis,
até por conta da água, se a água for muito Sensíveis, agitada. E as suas ovelhas são dóceis? Ou Olha, você tem aquelas Tem os ovelhas bodes, casca grossa? não, tem os bodezinhos que Tem dão uns umas bodes. cabeçadas, né? E aí, às vezes, é interessante essa questão ilustrativa de pastor. Eu costumo dizer que o pastor mesmo, quando ele vê que a ovelha está caminhando para o lado, sabe, para fugir do aprisco, para fugir do meio do rebanho, normalmente o pastor, ele quebra a pata da ovelha. Sério? Eu não E sabia dessa história, não. ele quebra a pata da ovelha. E aí parece meio que rude, né? Meio que, Sim. sabe, absurdo isso, né? E de repente o Não IBAMA dava só, vai querer me processar. não dava só lá para dar uma Não, mas amarradinha. você já vai entender. Ele quebra a pata da ovelha, ele pega a ovelha, coloca a ovelha, né, sobre os seus ombros, as patas, né, a cabeça dela fica sobre o peito. Então, tudo que a ovelha precisa, o pastor tem que dar para ela: comida, bebida, carinho. O fato da cabeça da ovelha estar sobre o peito do pastor, ela vai ouvir a batida do seu coração, ela vai sentir o cheiro do seu corpo, ela vai perceber a sua respiração. Quando aquela patinha estiver curada, sarada, aquela ovelha nunca mais sai de perto do pastor. Então, por isso que ele quebra a pata dela. Interessante, interessante. Entendeu? Ou seja, ele provoca um meio dela ficar próxima dele, ficar dependente dele para entender, né? O porquê? Porque como Sim. a ovelha é um animal tão sensível, tão dócil, se ela fugir, se ela se escapar do aprisco do rebanho, ela no outro dia ela está morta, porque o lobo vai vir e vai comer ela. Então, quando o pastor faz isso, não faz querendo o mal dela, mas querendo o bem dela. Então, depois que ela estiver curada, ela vai ser a ovelha mais fiel ao pastor. Você já precisou fazer isso com alguma ovelha? Quebrar a pata? Ela não tentou te morder, não, pastor? Não, ela me deu algumas cabeçadas, mas depois entendeu. Assim, dentro de uma logística, dentro de uma estatística, a ovelha, quando ela tem esse entendimento, no início dói, porque quebrar a pata de um animal dói, não é uma coisa assim boa. Mas lá na frente ela percebe que aquilo foi a melhor coisa que possa ter acontecido para a vida dela. Trazendo para o nosso dia a dia, quando a gente faz isso com uma pessoa, não de quebrar, mas de corrigir, sim, né? De fazer ela entender. A analogia foi bem legal. 99% passam a prosperar. E quando a gente diz assim, passam a prosperar, a gente fala de prosperidade não é só na área financeira, mas em tudo aquilo que cerca a vida dela. Não é fácil. Sim. Não é fácil a pessoa, principalmente nesse mundo contemporâneo que a gente vive. Eu não sirvo para ser pastor, não. Eu já... Olha, às vezes dá vontade A de ovelha desistir. começa a dar cabeçada, eu já ia logo dar soco, pontapé, cotovelada. Não, Eu não tenho muita paciência, não, pastor. Tem que ter paciência. Tem que ter o dom, na verdade. É um né, dom, pastor? é um dom, é um chamado. É um chamado. É por isso que eu digo, tem muitas vertentes, porque hoje as pessoas até olham para a palavra pastor e entendem que é uma empresa. Eu tenho 2 filhos, né, Guilherme e Gustavo, mas isso não representa que amanhã eles serão pastores. Se Deus tiver uma vocação para a vida deles, eles serão. Mas até então, eles estão trabalhando também os seus projetos, buscando os seus ideais. Mas se Deus tiver uma chamada, amém. Mas também se não tiver, a vida tem que prosseguir, a vida tem que seguir. E é dessa forma com que a gente tenta educar, instruir, né, principalmente os que estão mais perto da nossa vida. Você tocou num assunto, né, que tem muita gente que vê a igreja como empresa, né? Entenda bem, pastor, eu vou entrar até num assunto. Eu tenho alguns amigos pastores e há um tempo eu estava conversando, já tem um tempinho eu estava conversando com esse meu amigo, que ele é pastor também e estava passando por dificuldades financeiras. A igreja estava passando por dificuldades por conta que não tava tendo um retorno, né, de fiéis e tudo. E sempre depende, né? A igreja depende exclusivamente das... Ela é uma instituição filantrópica, né? Dos dízimos, né, das ofertas, né, e tudo. E eu até conversei com ele. Ele hoje fala, ele sempre que pode, ele fala isso. Eu falei com ele, pastor, se você não colocar na sua cabeça que a sua igreja é uma empresa, você vai fechar as portas. Você não tem como funcionar. E muita gente acha que isso também mas a igreja não é uma empresa. Olha só, ela é porque... Vamos lá. A sua sede é própria? A sua igreja é própria? Sim. Mas você tem conta de luz. Não, a sede, quando eu digo própria, o imóvel, o imóvel, é locado, você paga aluguel, correto? Então, por conta disso, o imóvel você paga aluguel,
Você tem despesa de luz, né? Sim, Até porque sim. não pode fazer gato, né, pastor? Não, Fica tem que feio, ser correto, principalmente você para a tem que... igreja. meu Deus, Principalmente para a igreja. já Fica feio. começou errado, né? Você tem contas a pagar? Sim. Você tem funcionários, pastor? Não temos Você não tem funcionários. menos uma despesa, Sim, ótimo. sim. Você provavelmente deve ter voluntário, mas vamos lá. Você tem aí aluguel, luz, você tem despesas fixas, manutenção, que precisa de tudo. Eu costumo sempre, quando eu tenho oportunidade, quando eu falo, né, a igreja não é uma empresa no sentido de cargos, né, Sim. monetários, né? Mas eu sempre, quando tenho oportunidade, eu digo, não tem como desassociar Não tem, a exatamente. instituição do lado empresarial e do lado espiritual. Não adianta, a igreja espiritualmente ela está explodindo, sabe? Com muitas pessoas, porém financeiramente ela não está no mesmo nível. É dessa forma com que a gente entende, porque exatamente tem contas a pagar. Uma vez, por conta de vários compromissos, né, até fazendo uma visão assim ilustrativa também, minha esposa falou assim, poxa, sua presença é muito importante dentro de casa, né? Você tem muitos compromissos, e aí eu falei assim, poxa, eu queria muito poder estar em casa. Quando o camarada da Light vinha aqui para pagar a conta de luz, eu falo, pô, meu amigo, minha esposa falou que a minha presença é super importante. Quando o camarada do cartão de crédito vier, eu falo a mesma coisa. Eu sei que a nossa presença é importante, só que quando chega nos dias determinados, a gente precisa arcar. A gente começa o mês devendo, né, pastor? Meu a pessoa, Deus. no final do... Não. Você já começa o mês devendo, quando você tem aluguel. E quando as pessoas olham para a igreja, nós assim, então a gente, todo dia 1º, a gente já inicia com uma dívida muito grande, porque os nossos custos são muito altos. Né? Eu entrei nesse assunto, pastor, porque uma coisa que me chama muita atenção, me chamou muito a atenção, né, em você. Eu até conversei com o pastor Mauro, que nós somos amigos há muito tempo. Sim. E ele falou para mim, né, que você trabalha, inclusive fora da igreja, para poder manter. Eu falei, sério, Mauro? Aí ele me contou, né? Sim. E você trabalha de Uber, não é isso, pastor? Trabalho de Uber, trabalho com rede de proteção, trabalho com concertina. Onde tiver uma oportunidade para que a gente possa prestar o nosso serviço, a gente sempre vai estar muito, voluntarioso para o fazer. Não tenho vergonha, nada disso. Sim. Mas, pastor, se a igreja pudesse lhe remunerar, não seria melhor? Sim, a gente se dedicaria mais, mas o nosso ministério ele vem nessa crescente exatamente por isso, porque o ministério hoje ele não assalaria nenhum pastor, somos 3 pastores, né? Mas os 3 pastores têm a sua independência financeira, trabalham para buscar os seus ideais. Ou seja, fazem por amor, não é isso? Não, muito por amor. E olha que a nossa vida é muito intensa. É isso, por isso que eu quis tê-lo aqui, né? De verdade, isso me chamou muita atenção. Tem várias, porque eu não sei, né, pastor, como eu não sou da igreja, como eu não estou na igreja, então eu fico até um pouco mais à vontade para falar, que eu estou vendo de fora e tudo mais. Eu entendo que a igreja precisa pagar contas e tudo mais, mas vamos lá. E como você falou, eu preciso te fazer uma pergunta antes. Quantos membros você tem na empresa hoje? Membros fixos, né, assim, oficializados, eu acredito que a gente tem registrado ali uns 140, 150. Que eles frequentam o ambiente ali umas 200, 250 pessoas, porque nós temos cultos quarta, sextas e domingo. E basicamente, por incrível que pareça, acabam sendo públicos um pouco diferentes. Né? O público que vem na quarta vem por conta de um propósito, porque é um propósito que a gente tem de libertação, de milagres. Aí na sexta já é um outro tipo de trabalho que a gente denomina como vitória. E aí o domingo a gente declara que é o dia que você vai para agradecer, é o primeiro dia da semana, é o dia que você de repente vai se propor ali a adorar a Deus, agradecer por tudo aquilo que Ele possa ter te proporcionado, mas acaba sendo públicos bem diferentes, mas que no final alguns se relacionam também nos mesmos dias. Mas a gente tem essa média aí de 200 a 250 pessoas que frequentam o ambiente. Interessante, bastante, né? Não é um público, vamos dizer, pequeno, né? Até Não, eu tô tocando nesse assunto, pastor. Eu tenho certeza que você já sabe porque eu vejo às vezes umas igrejas bem menorzinhas, pequenininhas, né? Porque 200 pessoas é um público legal. E vejo como é que eu vou te falar? Sem ofender ninguém, sem querer ofender pastores, sabe que cada um sabe onde aperta seu calo e tudo. Como é que
como é que eu vou buscar a palavra, pastor? Realmente eu não quero ofender ninguém, mas fazendo, né, sei lá, os irmãos arrecadar e tudo mais para que possa ele, pastor, estar ali, né, quase que obrigando, a gente vê muito isso, obrigando a dízimo, a oferta. Por que que eu quero entrar nesse assunto, pastor? Porque eu vejo umas igrejas, o irmão quase passando fome, mas ali mexendo na cabeça do irmão para tentar tirar o dízimo, para tentar tirar uma oferta, para que o pastor possa ter uma boa vida. Não, entenda bem, pastor, eu não sou contra, não sou contra. Eu acredito que o pastor precisa ter uma boa casa, um bom carro, como todo ser humano, não é só pastor, não. Isso é legal, ele ter uma boa casa, um bom carro, ter uma vida confortável, né? Mas eu sou muito crítico daquele pastor que está andando de jato, está andando de helicóptero e os fiéis da igreja estão quase que passando fome. O cara está ali obrigando ele a dar o dízimo, faz lavagem cerebral e tudo, e é muito horrível, você sabe disso. Tá? Mas também, por outro lado, eu penso que um pastor não deveria estar como você, na sua posição, que você precisa trabalhar de Uber, fazer instalação de terra, para poder manter a igreja, para poder até se manter, né? E manter a sua família, pagar suas contas, já que uma vez você não tira da igreja. Como mudar isso, pastor? Né? Por exemplo, eu gostaria de vê-lo só pastor. Eu não queria vê-lo no Uber, não queria vê-lo instalando tela, até por conta disso. Esse é um desafio, né? A gente está há 14 anos aí nessa luta, semeando. A Bíblia nos ensina bastante sobre a lei da semeadura, aquilo que a gente planta, a gente colhe. E eu tenho, nesses anos, né, não nos 14 anos de Ministério Betel, né, mas em toda a minha caminhada de fé cristã, aprendi muito sobre princípio. É lógico que se amanhã o Ministério Betel tiver como me assalariar, isso vai, para mim, ser muito bom, né, porque eu vou poder me dedicar mais, isso não vai me fazer mudar o meu caráter, porque é uma questão de caráter, de princípios e de valores. Eu aprendi que princípios e valores não se negocia, mas no momento a igreja não pode me proporcionar. Eu tenho amigos pastores que falam assim, poxa, você é muito bobo, porque eles sabem o potencial que o Ministério Betel tem. Hoje, graças a Deus, na área de Jacarepaguá, o nosso ministério tem sido assim muito conceituado, tem muita credibilidade. Eu fico muito feliz quando o nosso nome é ecoado aí em alguns lugares, as pessoas falam de nós assim, sabe, com muito respeito. Então, eu vejo que durante esses anos a gente conquistou tudo isso. Então, se amanhã vier a acontecer isso, eu não vou ter peso nenhum no meu coração. Acho que a membresia também não vai ter peso nenhum, porque sabe do que nós, né, estamos fazendo, semeando. Por exemplo, como eu falei no início aqui do programa, nós estamos completando 14 anos de ministério, que vai ser agora nesse final de semana, e eu sou um prestador de serviço, mas literalmente eu não consegui trabalhar na segunda, eu não consegui trabalhar na terça, ontem eu não trabalhei, literalmente, hoje também não consegui trabalhar, porque não tem como você fazer duas coisas. Eu comecei a trabalhar, eu saio para trabalhar às 3 horas da manhã, né? Caraca, como? Saio 3 horas 3 da manhã? 3 horas da manhã para trabalhar. Caramba. Aí encerro 1 hora e todo mundo pergunta, mas por que sair tão cedo para trabalhar? É para que eu possa tentar conciliar as duas funções. Então, eu saio para trabalhar às 3 da manhã, chego em casa por volta de 1 hora, eu almoço com a minha família, né? Dou uma descansada de umas meia hora, 1 hora, que é o suficiente, e aí depois, né, vamos abraçar os projetos da igreja, o trabalho da igreja. Aí você liga, por exemplo, hoje, né? Você vai liga para. Aí quando eu digo pastor, né? Vou ligar para as ovelhas. O que houve? André, por que você não foi para a igreja ontem, André? O que aconteceu? Pô, pastor, me envolvi aqui num programa do podcast, se estendeu, não tive como. Me perdoa, mas na sexta-feira eu tô aí. É lógico que no meio de semana a gente fala assim, mas eu não pressiono tanto a pessoa nos cultos de semana por conta de trabalho, de faculdade, de um outro compromisso. Mas quando a pessoa ela não vai no domingo, ela pode ter certeza que a segunda-feira o telefone dela vai tocar.
Vai tocar. E se necessário for, a gente vai ter que quebrar a pata. É isso que eu ia falar, né? Já avisando, ó. Esconde a pata, porque eu tô indo aí. E a gente vai procurar. Porque esse é um trabalho do pastor. Eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo. Mas literalmente é assim, entendeu? Então, não vejo amanhã, se isso acontecer, as pessoas falaram, não, ele se aproveitou. E como eu disse, muitos pastores, por verem onde a igreja por saberem o trabalho que nós realizamos, aí fala, cara, no teu lugar eu já estava tirando X, Y, Já tinha Z ao pedido quadrado. arrego há muito tempo. Eu, Aí 3 horas da manhã para trabalhar, para poder dar tempo. Tô sendo sincero, pastor, não dá. Não dá. Eu não tenho tanta puxado. fé para isso. É puxado porque Eu não é não só tenho isso. tanta fé para isso. Você tem que se concentrar para você prestar um bom serviço, você tem que fazer isso e você tem que ter o teu devocional. Aí uma vez a pessoa me perguntou assim, mas poxa, como é que você se mantém de pé? Qual é a vitamina que você toma? Né? Qual é a proteína que você come? Aí eu falei assim, ó, oração. Eu não abro mão do meu dia, se não iniciar o meu dia, por incrível que pareça, parece algo irônico, mas não é. Para que eu possa me manter de pé, eu preciso iniciar todos os meus dias de joelho. Porque é de joelho que eu me fortaleço para que eu possa tomar as melhores decisões, para que eu possa fazer o uso da melhor palavra. E não é fácil. Durante o dia a gente toma muitas decisões e ter todas essas decisões de formas corretas, onde a gente coloque numa balança e a gente tem um resultado positivo, só Deus mesmo para direcionar. Pastor, você já esteve em alguma situação que você tenha tido vergonha, ou até não vergonha, mas você teve receio de dizer que você era pastor quando perguntado? Então, eu nunca chego num ambiente dizendo que eu sou pastor. Eu tô... Não, sim, eu entendi. Desculpa, continua. E aí depois eu vou complementar. Onde eu chego, já estive em ambiente onde eu já presenciei pastor chegando, olha, eu sou pastor fulano de tal, né, e etc, mostrando toda a credencial. Boa tarde, bom dia, boa noite, Antônio Mendonça. E aí, no andar, né, do processo onde eu estou, inúmeras vezes foi o contrário. O senhor é pastor? No meu momento de prestação de serviço. Assim, no momento de prestação de serviço. Estou trabalhando como Uber, como 99, com rede de proteção, nunca me apresento como pastor. Aí, conversa vai, no carro mesmo, acaba sendo um consultório, e aí a pessoa começa a contar os seus problemas, chorar os seus problemas, e aí a gente começa a falar, e a falar. E a nossa fala nos condena, porque a nossa fala acaba sendo uma fala que entra na alma. A palavra, ela entra na alma. Aí a pessoa fala assim, cara, você é diferente. Eu já peguei um passageiro que estava passando por um problema no casamento, e ela estava indo no psicólogo. Aí a pessoa começou a falar do seu casamento, que estava isso, que estava isso, que estava isso. Deixei. Eu senti que ela queria falar. E ela falou, chorou. Aí ela falou assim, me deu oportunidade, eu comecei a falar. Olha, ninguém deixa de amar da noite para o dia. O que a gente deixa é de fazer investimento. O que a gente deixa é de valorizar aquilo que no início a gente valorizava. Então a gente já não diz eu te amo, a gente já não traz mais uma flor, a gente já não traz mais um bombom. E aí ela foi chorando. Eu falei assim, olha, o que a senhora precisa fazer é chegar em casa, mesmo que seu esposo, né, mostre um sentimento contrário, vira para ele e fala assim, poxa, como eu te amo. Começa a mostrar para ele de forma contrária e você vai ver que vai mudar todo o ambiente. Ela, poxa, acho que eu não vou mais para o psicólogo não. Porque foi Deus que colocou o Senhor na minha vida. Aí eu falei, poxa, mas eu trabalho com casais, então fica até desonesto eu falar para a senhora que eu não teria essa performance. Mas eu já sempre sou muito surpreendido das pessoas. Peguei jovens vindo de balada e eu calado. Quando me deram a oportunidade para falar para eles da balada, ele, pô, o senhor é pastor, né? Eu sou pastor. Como peguei um pastor afastado de uma mega igreja dessas aí, que se eu falar aqui, né, todo mundo fica assim atônito, de uma mega igreja. Fala que você tá mentindo, então não fala não. Mega igreja. E aí ele falou, poxa, fiquei na balada a noite toda, mas não peguei ninguém. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Deus tem uma grande obra na sua vida. E foi Deus que permitiu que o senhor não saísse com ninguém, para amanhã o diabo não lhe acusar. E aí eu vou falar uma coisa para o senhor não fica chateado comigo, não? Ele não, chorando, né?
Nem para desviar você presta. Ih. Porque você vai para o lugar, não sai com ninguém, não faz nada. O cara então, é ruim. Você é muito ruim. Mas não é que você é ruim, não. É porque Deus que tem uma grande obra na sua vida. Sem saber que ele era pastor, você já sabia? Sem saber. Aí ele, poxa, o senhor é pastor, né? Aí eu falei, sou. Colega. Pô, eu sou pastor da igreja XYZ, o Cuba. Eu falei, meu amigo, volta para Jesus, esquece isso. Procura o teu pastor. Interessante que você falou volta para Jesus, você não falou volta para a igreja. Não, Engraçado, Jesus, né? Interessante Jesus. isso. Você usou uma expressão, porque né, justamente não adianta ir para a igreja e não estar com Jesus. Na religião, né, a gente diz assim, quem quer aceitar Jesus? Pastor, para não perder, vamos lá. Essa moça que estava indo para psicóloga, ela, no meu caso, é porque tudo eu levo pro negócio, né? Eu tinha perguntado, quanto que era a sua consulta lá no psicólogo? Ela falou, pô, era 200. Pô, então deixa 100 aqui, pelo menos a metade, né, Então, para ajudar. eu já me deparei com situações assim, não como a Uber, né? De fazer visita e de Deus operar, de Deus realizar milagre. São duas grandes experiências assim que eu sempre tenho muita alegria de poder contar. Eu fui fazer uma visita em Niterói, né? Quase São Gonçalo. Saindo daqui da Taquara, paguei pedágio da linha amarela, paguei pedágio da ponte em Niterói, combustível para voltar, né? Paguei de novo pedágio da linha amarela. Quando chegamos lá, Deus fez um agir muito lindo. Aí a pessoa falou assim, poxa, eu queria gerar uma oferta para o senhor. Aí eu falei, não, jamais. Não, mas, poxa, você pagou pedágio, pagou combustível, teve o seu deslocamento, etc. Assim, vamos fazer assim? A oferta que você quer dar, você procura uma igreja. Porque eu estou fazendo aqui, né, para um Deus que já fez muito por mim. E eu tenho um propósito com ele, eu tenho um voto com ele, que jamais eu vou aceitar qualquer coisa de alguém nesse sentido. Se você quiser, você pode procurar. Mas eu quero ir na sua igreja. Não, se você quer ir lá na minha igreja, aí você fica à vontade. Quando você for fazer uma visita à nossa igreja, aí você pega um envelope com, né, o obreiro e coloca lá e faz a sua oração e coloca para Deus, entendeu? Como também eu fui ministrar em uma conferência de família, e isso me chamou muita atenção, que era uma mega igreja também, e nessa conferência de família terminou, né, a conferência, aí no final o obreiro que me convidou para palestrar, ele foi e falou assim, poxa pastor, nós temos, né, como uma regra, intitulada pelo nosso pastor presidente, que todo palestrante, todo pregador, ele recebe uma oferta. Só que eu fiz um voto com Deus. E qual foi o voto que eu fiz com Deus? Que jamais eu iria receber qualquer oferta, né? Aí ele me entregou um envelope, o André, bem assim, como é que eu posso? Robusto, né? Robusto, que a curiosidade bateu de tipo... Pra pelo menos ver quanto é que tinha ali. Quanto que tinha. Mas aí eu fiz assim, né? Falei para o jovem que me chamou, falei assim, poxa, cara, eu não posso aceitar. Ele falou, pastor, se o senhor não aceitar, o meu pastor vai me pegar. Ele vai, sabe, me arrebentar. Eu falei, então não vou fazer isso com você. Onde que é o gasofilácio? O gasofilácio é onde se coloca as ofertas em algumas igrejas. Como eu vi que eles trabalhavam com gasofilácio, aí eu falei assim, então, você me entregou, Deus, eu estou entregando para o senhor. E coloquei no gasofilácio. Ele falou, poxa, pastor, eu nunca vi nada assim. Mas nesse caso, eu acho que você errou. Desculpa a minha opinião. Sim, Vou te falar o porquê, pastor. Você já era pastor. Já era pastor. Você já tinha a tua igreja. O que você deveria fazer, o que eu faria, como eu falei, tanto com a oferta lá de Niterói, quanto com essa oferta. O que eu faria? Traria e ofertaria para sua igreja. Você tem contas, entendeu, Antônio? Não, assim, nesse caso, eu digo assim, pensa diferente da próxima vez. Não pensa numa oferta pessoal. Sim. Não era para você usar aquele dinheiro ali para pagar contas suas. Eu faço isso, por exemplo, pessoas me ofertam, fazem hoje, né? A gente usa muito a palavra Pix, né? Eu tenho como, né, testemunhar isso em algumas pessoas, né, que geram esse tipo de oferta, e de prontidão eu já transfiro para a conta da igreja. Isso, entendeu? Isso. Mas naquele momento ali eu vou te explicar o porquê. Isso, eu ia perguntar. Porque o nosso coração ele é vaidoso, ele se envaidece com pouca coisa. E eu dei essa explicação para ele, e ele usou também de uma oratória parecida. Eu falei assim, olha, eu não vou aceitar, eu vou te explicar por quê. Porque hoje eu aceito os R$5. Amanhã a nota de R$5 já não vai ser para mim satisfatória, eu vou querer os 10. Dos 10 eu vou querer a nota de 20. De 20 eu vou querer a nota de 50. De 50 eu vou querer a nota de 100. Na época não existia a de 200, mas hoje já existe a de 200. E sem que eu perceba, eu já me corrompi com o sistema, porque esse sistema, querendo ou não, ele é muito corrompido. Mas
para aquele caso ali foi dessa maneira que eu tratei para mim não me corromper. Mas hoje, algumas ofertas que são geradas na minha vida, agora mesmo a gente tem um projeto chamado Separados por Cristo, que eu ganhei R$ 4.000 de oferta. E o que eu fiz com esses R$ 4.000? A minha esposa mesmo, às vezes, assim, a gente tem algumas necessidades, mas eu entendi que aquele momento ali, os R$ 4.000 seria muito, assim, bem empregado, investido, Na para igreja. transformar vidas. Mas entenda bem, pastor, eu duvido, você falou, né, de ser corrompido, tem Uhum, medo de ser corrompido. Eu uhum, duvido uhum. que você vai ser. Sabe por quê? Porque isso é caráter. Você já teria sido. Não, com Você certeza. já teria sido corrompido, certeza. você já estaria se vendendo, estaria milionário, não estaria andando de Uber, estaria Uhum. andando de helicóptero. Porque o tempo que a sua igreja tem Sim, são sim, são quantos 14 anos. 14 anos. Entendeu, pastor? Então, assim, duvido que você vai ser corrompido. Então, acho que você deve. Opinião, tá? Não, sim. Mas eu acho que você Eu tô deve abrindo sim aqui fazer as que quando ofertas. isso E acho que acontece. você deve também pagar uma conta da patroa. Não, mas assim, cada caso tem a Ela- sua exceção. Mas Sim, quando... eu tô dizendo porque. Ó, eu tinha uma oficina mecânica. A gente tem, assim, graças a Deus, bastante, sabe, história. A gente não caiu como pastor. Apareceu o pastor, pô, acho Opa, legal isso aqui, pô, bacana. Claro. Né? Então, eu tinha uma oficina mecânica, tínhamos um tratado e, enfim, acabou a sociedade, eu investi pesado, né, no intuito de viver o evangelho, de estar ali presente 100% na igreja. Só que as contas elas foram vindo e foram ficando difíceis. E chegou realmente um momento que eu recebi uma oferta. E naquele momento, como era final de ano, e a gente tem o hábito, né? Final de ano, por lado do consumismo, aí eu não tive como realmente fazer. Eu faço isso, graças a Deus, porque eu tenho os meus investimentos, eu tenho, né, essa arrecadação que eu tenho. Então, me dá a oportunidade de ofertar para a igreja. É óbvio que se eu não tivesse, eu não sou incoerente nem louco, né? De entender que aquilo ali seria para me abençoar, e eu não vou impedir também a pessoa de ser abençoada, porque quando a pessoa ela semeia na vida do outro, ela também está prosperando, e eu jamais quero impedir qualquer pessoa de prosperar. Então, é o equilíbrio. Para aquele momento, para aquela oportunidade, foi interessante isso, tanto que a gente ganhou essas pessoas para Cristo, né? Com um testemunho, porque elas estavam acostumadas, sabe, André, no sistema funcionar assim. E aí, quando você vem alguém contra o sistema, contra esse processo, meio que choca e chama a atenção. Eu acredito que eu lancei uma semente diferente no coraçãozinho daquele obreiro ali. Com Não certeza. para mostrar ele uma religiosidade. Não. Eu Não quis foi nem mostrar por para ele. querer, né? Você, É. vou fazer para ele ver. Foi Não, naturalmente. foi né? tão espontâneo isso. que ele falou assim, poxa, eu nunca vi nada disso. É onde funciona. Nunca me deparei com essa situação, entendeu? Eu, pastor, eu há muitos anos atrás, né? Quando eu nasci na igreja batista, meu pai era, como eu falei, ele era pastor, não pastor de formação, que agora tem que ter faculdade, tem que ter teologia, como você falou, né? Eu não acho isso legal. Pastor é pastor porque é pastor. Mas te dá umas ferramentas. Por Título- exemplo, eu fiz um curso de psicanálise pastoral que me ajuda bastante. Não, entendeu? você fazer curso, você estudar, de você aprender. Não estou capacitação, dizendo isso, da faculdade ser Não, aqui não, precisa não, ter. Faculdade de teologia isso é maneiro, chamado. mas a Porque teologia é tem muito maneira. pastor que tem diploma, tem carteirinha, porque comprou, mas não passou pelo tem processo. o título. O cara só tem o título, Isso aí. né, de pastor, porque isso, aquilo, outro. Então, assim, não é. A gente conhece meu pai praticamente, não tinha, acho que a quarta série. Tive, né? Obreiros que eram um bom diácono, eram bons obreiros, mas não soube esperar o processo, aí se matriculou num curso desse, comprou a carteira, comprou o diploma, hoje são pastores, mas são pastores muito frustrados. É isso. Mas Sabe- isso é em toda profissão. Sabe por quê? Não soube esperar. Eu, Porque como é que você vai ensinar se você não queria ser ensinado? Como é que você vai falar de algo que você também nunca o fez? Então é muito contraditório, entendeu? eu até usei, né, uma expressão feia em toda profissão, né, como se pastor fosse uma profissão, e não é. Uhum. Né, mas em todo, que eu digo, em todas as áreas, né, de conhecimento, e aí vamos falar de profissão e tudo mais, se a pessoa não entender daquilo, ou não gostar, ou não tiver o dom para aquilo, esquece. O cara se formou, entrou para a faculdade de Direito, mas o lance dele é ser médico, já era.
Então, eu sempre falo isso, são em todas as áreas, na verdade. Sim. Né? O que eu queria que você... Eu acredito, né, que você, como pastor, vai conseguir me esclarecer. Vamos lá. Eu te perguntei há pouco, eu quero formular aqui o meu pensamento. Como eu falei, eu não quero ofender ninguém, não quero... Tá? Eu perguntei há pouco e acabou que nós saímos do assunto, né, mudamos. Foi se você, em algum momento da sua vida, teve algum constrangimento de dizer que era pastor, se sentiu não confortável para dizer sou pastor, né? Porque eu já ouvi isso de um pastor, tá? Eu ouvi isso de um pastor e concordei com ele. E o porquê que hoje, quando você fala que é pastor, muita gente, quando você fala assim, eu sou pastor, a pessoa te liga e já fala, o pastor é 71. Usa essa expressão do 171, né? Do cara ser... Por que tá tão assim, pastor? E de eu ouvir de um pastor que tem situações que ele se sente constrangido de dizer que é pastor por conta dessa comparação que a sociedade tem feito, né? É assim, a alta ostentação proporciona muito isso, né? Eu não tenho vergonha, né? Eu só não me pronuncio. Aonde eu chego, se me perguntarem sobre a função, eu declaro. Eu já fui em eventos cristãos mesmo, que eu não chego ali, me pronuncio, por exemplo. Dando carteirada, né? Não, sou por pastor. exemplo, né? Hoje mesmo eu tenho uma participação na Rádio 93 FM, né? Então, 2015 tem um projeto chamado Culto Doméstico. Eu sempre, mensalmente, tenho uma programação lá que eles abrem, 0800, onde eu não pago nada, a igreja não paga nada, a gente fica ali por 30 minutos em uma rede nacional, né? Então, às vezes, a própria Rádio 93 me chama para N eventos. Meu nome está lá, o nome da minha esposa, e eu não chego ali falando, olha, sou o pastor fulano de tal, né? Olha, meu nome tá aí, que a diretoria colocou. Qual o seu nome? Aí eu falo Antônio. Ô pastor Antônio, tudo bem? Então, eu não chego em eventos que são declarados assim, café para pastores, me denomino, não tenho vergonha, até porque o que eu faço por amor, sei de onde Deus me tirou, mas é óbvio, né, que tem essas situações aí, mas se eu não sou, André, se eu tenho certeza do que eu tenho feito, para mim é uma alegria muito grande ser chamado de ministro, né? Ministro do Evangelho. Olha só que coisa poderosa. Para quem não era nada, para quem não tinha nada, ser hoje chamado como ministro do Evangelho. Então, eu não tenho vergonha de ser chamado, de chamar, né? Ou se pronunciar. Mas, às vezes, é ruim. Não vou falar para você que é satisfatório, né? E não é, porque esses grandes pastores, né? Eles ostentam coisas que de repente nem precisava. Você já passou por algum constrangimento? Não, graças assim, a Deus, nesse sentido, nunca tenho uma experiência nesse sentido para ser ofendido até uma ofensa de alguém que não queira. Até porque aonde eu chego, assim, como eu falei, graças a Deus, assim, o meu histórico, né? Os meus frutos, o meu testemunho, traz toda essa representatividade. E muito pelo contrário, onde a gente chega assim, as pessoas até meio que se surpreendem por a gente estar ali, né? Eu vou em igrejas pequenas para pregar e as pessoas falam assim, poxa, mas o senhor aqui... Porque a gente não tem essa vaidade. As pessoas têm muito vaidade, sabe? Eu só vou se tiver X pessoas e a gente não tem essa vaidade no coração, não. Eu tinha até anotado aqui na minha cola, pastor, a sua igreja, né, o Ministério Betel, vocês se envolvem com algum tipo de ação social, projeto social? Como é que vocês funcionam lá, além dessa parte da igreja mesmo? Então, André, quando as pessoas olham para a igreja, elas só enxergam uma parte litúrgica, né? Isso. Que é o momento de culto, que é o que as pessoas enxergam. E a igreja ela é muito mais do que um culto. O culto, na verdade, é que a gente vai prestar um culto para Deus e não um culto para a gente. Então, uma igreja ela é envolvida com muitos projetos. Eu vou tentar, pelo menos aqui, falar de 3 projetos que a gente tem que eu sou apaixonado por eles. E como eu tenho outros, né? Mas esses já são realidade, já saíram do papel. A gente tem muito projeto que é no papel, mas esses já saíram do papel e, graças a Deus, já é uma realidade. A gente tem um projeto chamado Missão Josué. O que é Missão Josué?
eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? E nesse projeto a gente oferece corte de cabelo 0800, atendimento de fisioterapia 0800 que a gente usa de graça, de sem graça, pagar nada, sem pagar né? nada. Tá. Manicure, pedicure, né? Tudo grátis. Aí oferecemos um café da manhã na hora, antes de fazer toda Mas a vocês abertura. fazem isso periodicamente, sempre? Então, Tem... nós fazemos isso um mês sim, um mês não, né? Tá. A gente intercala para dar uma atenção com qualidade. Então, esse é o projeto chamado Missão Josué. Tem um outro projeto. Calma, pastor, calma, senão a gente acaba nosso podcast. Pastor, rápido, tá muito acelerado, calma. Que seja Outro essa, trabalhador, né? Vamos lá, é porque, na verdade, eu achei interessante. Eu achei interessante. Sim, sim. Como é que você faz esse projeto, né? Que você falou que você tem corte de cabelo, tem isso, tem... As pessoas, como é que você faz? São voluntários? Então, as pessoas que fazem parte da equipe, boa parte são membros da igreja. E como é que surgiu esse desejo? De repente, aquela pessoa, ela tem vontade de servir a Deus, de fazer alguma coisa para Deus no intuito de, tipo, poxa, quero mostrar a minha gratidão. Mas ela não tem um chamado para ser um obreiro, para tratar ali literalmente da área espiritual, né? E aí ela se sente útil, ela é um bom profissional, ela é uma manicure, ela é um fisioterapeuta, ela corta o cabelo e ela começa a se sentir útil diante de Deus e diante da sociedade. Porque eu acho que a igreja ela precisa ser útil para a sociedade. Esse é o intuito da igreja. A palavra igreja, no seu original, eclésia, traz dentro do seu significado o quê? Chamados para fora. Então a gente só aprende a ser igreja dentro de quatro paredes. A gente precisa ser eclésia, ser chamados para fora. Então o projeto Josué, a missão Josué, ele tem nesse intuito, sabe? Então, de fazer quem está dentro ser bênção para quem também está fora. Ou seja, você abre duas frentes, né? Tanto a pessoa que está na igreja, que é membro, participa, e não tem um chamado para ser pastor, mas pode ser aproveitado naquela área que ela entende. Positivo. E trazendo, né? Aí entra outra forma, né? Aí a pessoa que ela foi cortar o cabelo, aí digamos, o André foi lá cortar o cabelo. Num corte de cabelo você tem vários assuntos para falar. Você pode falar de futebol, você pode falar de filme, você pode falar de série. Mas eu oriento a nossa equipe nesse momento, fala assim, pô, como é que tá a sua vida? Claro. Poxa, eu tô sentindo uma dor de cabeça, eu tô sentindo aqui uma dor no joelho. Poxa, mas você já procurou um médico? Pô, procurei. Mas você já procurou também uma ajuda espiritual? Ou seja, é uma oportunidade para você falar de Jesus. Bem colocado. Então, a pessoa tem os problemas físicos, clínicos, você não vai ignorar, mas muitas das vezes também ela está abalada emocionalmente, ela não está bem espiritualmente, e é uma ferramenta que a gente usa. Você usou esse negócio, né? Que eu, por exemplo, né, quando vou no meu barbeiro, eu pago. E muitas das vezes a gente começa a falar, começa a desabafar, começa a conversar e interessante, é um consultório, então... é um consultório, ou seja, você consegue chegar naquela pessoa que provavelmente ela não iria na igreja, você alcança ela ali. Você faz um evangelismo pessoal, exatamente. Entendeu? Então o objetivo do Missão Josué é esse. Bacana. Você está em contato com uma pessoa que já está integrada na sociedade, mas que de repente tem bloqueios. O ser humano tem muitos bloqueios de estar dentro da igreja, por conta, de repente, de um mau testemunho, por conta de um mau exemplo. Aí fala, cara, eu gosto da igreja, mas eu não vou na igreja. Vamos entrar nesse assunto depois? Vamos. Eu quero saber dos projetos sociais. O que você falou sou eu. Eu hoje tenho um problema sério com a igreja. Então, na verdade, eu não tenho com a igreja. Eu vou te levar no Missão Josué para você cortar o seu cabelo lá. Não, é verdade. Eu sou muito crítico, isso não é bom. Né? Mas o que acontece, pastor? Depois a gente volta aqui nos projetos para pegar o gancho do que você falou. Isso é interessante. Você é meu pastor. Você prega para mim. Você tem que viver o que você prega para mim. Se você não viver o que você prega para mim, você não serve para pregar para mim. Mas, na verdade, você sabia que a pregação, o primeiro a ser alcançado, pelo menos é o que deveria, é o pregador. Então, Porque antes de ter a caixa, que nós chamamos caixas de PA, que vai de alcance ao público, tem 2 caixas de retorno ou mais caixas de retorno, ou seja, você é o primeiro que é alcançado.
no meu entendimento. Então, eu vou te dar um exemplo que eu já contei, eu não sei se eu contei aqui no podcast assim, para alguém ou falando, mas eu sempre conto essa história. Eu estava fazendo uma obra na minha casa e nós estávamos levantando uma mureta na minha laje para poder colocar o telhado, né? O telhado tem que ficar mais alto. E tinha um cara trabalhando comigo, que eu conheço, é meu vizinho, conheço ele há muitos anos, não sei o quê. Inclusive ele é da igreja, né? Mas eu não vou contar, senão eu vou estragar o fim da história. Aí a gente estava conversando, tá, fazendo serviço lá e de repente, aí a minha ex-esposa passou assim, a gente estava há pouco tempo separados, né? Mas estávamos separados. Aí passou, como chamou atenção, olhou, não foi porque era minha ex-esposa, assim, alguém passou na rua, eu olhei para a parte de baixo, aí era minha ex-esposa, aí ele olhou para mim, né? Eu olhei para ele e ele tava com tijolo na mão, porque ele também é pedreiro, né? Então, e ele tava fazendo essa mureta. Aí o tijolo na mão dele estourou. Aí ele foi, né? Eu olhei e falei, caraca. Aí eu olhei, ele olhou para mim e falou assim, André, Deus está pedindo para eu falar com você, e falou assim, não, para. Falei, para. Antes dele terminar o que ele falar. Aí ele falou assim, pô, o que foi, cara? Tu não acredita em Deus, não? Aí eu falei bem sério pra ele, assim, verdade, tá, pastor? Eu falei assim, cara, em Deus eu acredito muito. Eu só não acredito que ele tá usando você pra falar comigo. Ele, pô, mas eu vou te explicar o porquê. Eu falei, cara, não dá. O cara, adúltero, trambiqueiro, tudo de ruim o cara faz, o cara trai a mulher, o cara passa uma mulher, ele ainda quer mostrar ainda, sabe? Como é que um cara desse vai falar de Deus pra mim, pastor? Entendeu? Ele ficou até... Eu falei, cara, desculpa, não dá. Não dá. Tem uma ilustração muito interessante e pertinente do que você está falando. O jovem, por ter muita intensidade, chegou para o sábio e perguntou para o sábio, sábio, o que eu faço para ser um exímio pregador, um excepcional pregador, para que eu possa ter o dom da oratória, o dom da persuasão? Ao sábio virou para o jovem e falou assim para ele, você quer ser um grande pregador? É o que eu mais quero. Você quer ser um grande persuador? É o que eu mais quero. Aí o sábio vai virar para o jovem e vai falar assim, olha, pregue, pregue e pregue. Se preciso for, use palavras. Não entendi. O sábio está dizendo assim, ó, o seu testemunho de vida, as suas atitudes, será sempre a sua melhor pregação. Não adianta que eu chegar, ter uma oratória bonita, sabe, ter uma oratória persuasiva, mas quando eu estiver por detrás de todas essas câmeras aqui, eu ser um adúltero, eu ser uma pessoa totalmente profana, totalmente contrária a tudo aquilo que a gente está conversando aqui. Então eu digo assim, as minhas primeiras ovelhas, falei de ovelha, né? E sempre a gente vai falar de ovelha. As minhas primeiras ovelhas é a minha esposa e os meus 2 filhos. Porque elas me conhecem longe do altar. E o que eu sou no altar, eu sou dentro da minha casa. O que eu sou dentro da minha casa, eu sou aqui. E eles é quem sabe a vida que a gente vive. Então, essa é a grande verdade. Então não adianta as pessoas quererem mostrar uma santidade que na verdade não tem. Eu conheço alguns, tá? Vou dizer, alguns pastores que são seríssimos. Como eu falei, sou amigo pessoal do pastor Mauro, que tá lá com você, que sempre fala de você, inclusive, né? Fala da igreja, fala do ministério, fala bem, é por isso que essa aproximação contigo. Então, assim, e tem outros também que são, mas não dá. É difícil. Sei lá, é ruim. Eu sei que eu não deveria nem pensar assim, né, pastor? Mas é uma coisa que é mais forte que eu. Eu adoto uma regra para mim, independente disso, assim, né? Eu falo isso bastante com a minha esposa. Eu nunca vou olhar para o mau exemplo. Eu sempre vou me apegar ao bom exemplo. Porque mau exemplo a gente tem, né, a todo lado, sabe? Toda área a gente vai ter o bom profissional e o mau profissional. A gente vai ter o bom radialista, o mau radialista. A gente vai ter o bom policial e o mau policial. O bom médico, o mau médico. E o bom pastor e o mau pastor. Isso aí, sabe? Então, eu blindo meu coração para as coisas boas por conta de uma palavra que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo ele vai ser luz. Agora, se os meus olhos forem maus, então as coisas começam a caminhar de forma errada. Então, às vezes, a gente precisa isso, adotar algumas regras para que a gente não possa se perder no meio da caminhada. E às vezes, assim, é necessário a gente ser meio que radical, sabe? Para a gente não perder a sensibilidade de ouvir Deus falar. Nesse caso, poderia até ser que Deus queria usar aí o pedreiro para falar,
mas por conta O da pedreiro praticidade... malfeitor perdeu. Aí ele perdeu uma oportunidade Porque de ser um canal, ele né, teria que dar de exemplo, bênção. né? Sim, aí se a mulher passa, ele já dá Não, uma ainda fica titubeada. ainda querendo cutucar para você. Não dá, Não dá. Aí o fica cara porque eu complicado. conheço, adúltero, Sim. tudo de ruim. Então, Mas Missão antes... Josué tem essa objetividade. Isso, vamos falar aqui, pastor. Antes disso, eu preciso falar aqui com os nossos, com a nossa audiência, né, com os meus Ok. convidados seguidores. Se vocês estão gostando desse nosso conteúdo, se vocês estão gostando desse nosso bate-papo, se vocês estão gostando, principalmente, né, do pastor Antônio, curta, compartilhe a nossa página. É muito importante, tá, pastor? Eu preciso Muito. que você peça para os seus Então, se pessoal inscreverem aí, em nosso canal. os inscritos aí da Igreja Evangélica do Ministério Betel, se inscrevam aí no canal do André. Tenho certeza que vai ser bênção para ele também. Isso. Você também vai estar absorvendo bastante conteúdo que falam de diversos assuntos. Já sou inscrito no canal, então vale a pena se inscrever. Eu preciso, né? Eu preciso dessa audiência, preciso do Seu like, da curtida, Isso da aí. sua inscrição. Assistam até o final aqui esse nosso bate-papo, que é assim que a gente Perfeito. consegue continuar fazendo esse conteúdo, tá, pastor? Maravilha. Então vamos voltar aqui para o nosso papo. Você falou do Missão Josué. Tem Isso. mais algum? Então, tem outro projeto. Você tem quantos projetos assim que você queira falar, Assim, pastor? mais dois projetos Mais dois? muito curtinhos. Vamos falar. Um- Não, pode não precisa temos ser tão o- curtinho. O projeto chamado Bom Samaritano. O projeto Bom Samaritano é um dos projetos mais lindos que eu já tive a oportunidade de participar. E eu vou explicar por quê. Samaritano. Porque o projeto Bom Samaritano, André, ele trata de pessoas que não podem fazer nada por você. De repente, o Missão Josué, você está tratando de pessoas que já estão dentro da sociedade, mas que de repente, por conta de uma decepção, de uma frustração, elas procuraram não ir mais à igreja. Então, ali no Missão Josué, você tem como compartilhar, mas aquela pessoa lá na frente, ela pode fazer alguma coisa por você, né? Só que o Bom Samaritano não. Como assim, pastor? O Bom Samaritano você vai tratar de pessoas que estão na rua. Você vai cuidar de pessoas que estão frustradas na rua. E por incrível que pareça, André, mais de 95% dessas pessoas que estão na rua, um dia elas estiveram dentro da igreja, ocupando cargos eclesiásticos dentro da igreja. A gente tem dentro desse projeto Bom Samaritano, todo final do ano a gente faz um Natal do Bom Samaritano. Como é que é o Natal do Bom Samaritano? Tudo aquilo que nós projetamos na nossa ceia familiar, né, de Natal, pernil, chester, peru, essas coisas todas que normalmente tem numa ceia familiar, Deus colocou no nosso coração da gente fazer ela para um morador de rua. Aí eu preparo um buffet, rabanada, todos esses né, utensílios que a gente coloca, comida que a gente coloca para fazer a ceia natalina, a gente faz para um morador de rua. Aí eu pego doação de roupa, tento montar ali alguns quiosques, né, femininos, de criança, de homem, onde eles possam escolher uma roupa. Eu tento colocar mesas, cadeiras, para eles se sentirem literalmente servidos, porque é uma oportunidade de nós tentarmos fazer um dia aquela pessoa se sentir importante. Ela não se sentir um morador de rua. Ela se sentir, sabe, para tentar trazer à memória dela que um dia ela já teve aquela possibilidade. E eu tive uma experiência muito interessante. A gente foi fazer lá na Praça Timaya, que é no Recreio, esse projeto Bom Samaritano em uma das edições. Eu me deparei ali com um morador de rua, que ele era dono de centro de recuperação, né? O outro morador que ele falava francês, alemão e português. Então você vê o nível de pessoas que a gente às vezes olha ali para embaixo de uma marquise e você não tem noção, né, de como aquela pessoa ela tá ali frustrada por conta de uma traição, por conta, sabe, de uma tristeza que veio na alma dela. E aí eu te pergunto, André, quando a gente tem um problema no coração, qual, né, o especialista que a gente procura? Cardiologista. Quando a gente tem um problema nos olhos, qual, né, a especialidade? Oftalmologista. E quando a gente tem um problema na alma, quem a gente vai procurar? Interessante. Entendeu? Então é aí onde entra os pastores, onde entra a igreja. Eu digo mais uma vez, a igreja ela precisa ser igreja, mas não dentro da igreja. E aí nesse trabalho, já não é um trabalho denominacional. Ah, pastor, quem pode participar? Poxa, o membro da Betel pode participar, o católico pode participar. Pastor, eu sou espírita, posso participar? Pode participar. Não é que seja uma coisa ecumênica, mas o objetivo é você, sabe, fazer o bem sem olhar a quem.
Esse é o nosso slogan. Interessantíssimo. Entendeu? Muito legal, pastor. Nós precisamos divulgar esses Nós fazemos esse trabalho aí. E né? qual E o outro? Você falou que tem mais um. E esse é a menina dos meus olhos. Por quê, André? Esse projeto eu fui contra tudo e contra todos. O nome do projeto é Separados por Cristo. Eu nunca tive a oportunidade assim de falar desse projeto. Por quê? Eu fui contra tudo e contra todos. Tudo começou através de um sonho. Imagina, hoje quinta-feira, a gente vai dormir, né? E aí eu tenho um sonho, né? O pedreiro quis falar com você, você não quis ouvir o pedreiro. Eu fui dormir, mas não dormi de barriga cheia, né? Dormi normalmente, como todos nós fazemos. E num sonho, Deus me trouxe várias revelações dentro de um sonho. E aquilo ficou martelando na minha mente, até que chegou um rapaz na nossa igreja. Nós nos reinventamos, vendemos quentinhas, já vendemos pizzas, enfim. Fazemos de tudo para poder adquirir os recursos para poder pagar as contas. E aí, na oportunidade, a gente vendia pizza, mas a pizza também já tinha dado o que tinha que dar, e vendemos o forno para uma igreja lá de São Gonçalo. Aí o rapaz veio e falou: pastor, o senhor acredita em revelação? Mas eu não conhecia a vida do pedreiro, né? E não conhecia a vida do rapaz que estava, né, comprando o forno. Eu falei: acredito. Aí ele foi e falou assim: olha, Deus vai te dar um grande projeto. Nesse grande projeto você vai resgatar muitas vidas. E aí ele começou a falar e começou a se encaixar com um sonho, parecia um quebra-cabeça. E aí eu fui em buscar essa capacitação para fazer esse projeto chamado Separados por Cristo. Deus, inclusive, já tinha me dado o nome do projeto. Aí eu fui buscar, eu vi que tinha algo muito parecido, mas eu nunca tinha participado. Aí eu cheguei assim: poxa, André, você faz esse trabalho, você não tem como me ensinar? Aí o André falava assim: não, Antônio, eu vou te explicar, vou te ensinar, vou te instruir. Mas nunca me ensinou, e o tempo passando. E aquele arder no meu coração. Pô, Tiago, você tem como me ensinar? Aí o Tiago: não, vou te instruir, vou te ensinar. Nunca ninguém me ensinou, fui uns 4 pastores. Nenhum dos pastores quis me ensinar o projeto. Aí eu fui fazer um curso lá em Maricá, fiquei 3 dias lá em Maricá, né? Participei do curso, o curso ficou de me passar todas as qualificações, mas Deus me deu uma visão de águia tão grande que eu comecei a anotar tudo que estava acontecendo. É igual aqui, se eu fosse anotar tudo que está acontecendo aqui no podcast. Pô, tem uma câmera aqui, um microfone aqui. Eu fui anotando sem que ninguém percebesse, fiz o meu rascunho do que eu precisava para me montar um podcast. E aí anotei tudo. Cheguei em casa, comecei a trabalhar tudo aquilo que eu anotei, mas para aquilo que Deus já tinha me revelado. Então, nesse projeto Separados por Cristo, nós levamos 100 pessoas, fizemos um retiro, trabalho 14 palestras que tratam de todas as áreas da vida da pessoa, e ela volta dali transformada. Ela não volta com uma lavagem cerebral, mas ela volta ali no slogan que a gente adota: impactada. Impactada. A gente tem uma camisa que atrás a gente diz assim: fui impactado. E um dos encontristas falou assim: poxa, eu estou vendo todo mundo com a camisa fui impactado, mas eu não fui impactado ainda. Eu tenho um desafio, eu faço um desafio com quem vai. Eu falo assim: ó, se você não gostar, eu entrego o teu dinheiro de volta. Ah, porque é pago? A pessoa paga. Entendi. Como é? Eu sei, na verdade, assim... Eu sei como é, mas fala pro nosso público como é. Então, o Encontro Separados por Cristo são 3 dias. São 3 dias que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, e eu tenho certeza disso. Ele tem um valor, né, de R$170, mas eu não tenho esse valor. Importante é saber se você quer ir. Se a pessoa quer ir, a gente dá o jeito. E esse valor é para quê? Porque você paga... Como é que é lá? Esse valor é um valor muito simbólico, André, porque a gente aluga o sítio, né? A gente aluga ali o sítio, a gente aluga um ônibus e a gente compra alimentação, e a gente tem material pedagógico que a gente distribui para que a pessoa possa estar ali nesses 3 dias. São quantos dias? 3 dias. 3 dias. Vai na sexta-feira. R$170, 3 dias, o cara come, bebe, dorme, tá barato demais. Toma café da manhã, almoça, lancha na parte da tarde, janta e ainda lancha na parte da noite. Caramba, é barato demais, pastor. Pastor, tu não sabe nem cobrar, hein? Sei não. Não, eu não só sei cobrar, que tipo assim, eu tirei... André, eu sou terrível. Eu tirei a administração de mim, porque todo mundo que chega em mim, eu dou gratuidade. Não pode. Aí eu falei, aí quem tem me ajudado bastante é meu filho aí. Não pode. Ele é o cara ruim da história e eu sou o cara bom, porque
eu dou gratuidade para Então, todo já mundo. que a gente tá falando desse encontro, você sabe que eu vou no próximo, né? Tô sabendo agora. Não sabia, não? Não sabia. Sério? Sério. Quem me fez o convite foi a Tamires, Olha aí, ó. filha da Denise. Então, Já tem, ela foi no passado, né? Aí ela foi falou, nesse último agora também. então, nesse último aí ela falou, André, eu quero te convidar Pô, maravilha aí. para o próximo encontro e eu aceitei e vou estar lá. Quero conhecer, eu quero. Assim, quero eu não realmente posso saber falar como é. muito, a minha ideia é só colocar Mas não dá tempero. pra tu arrumar uma gratuidade pra mim, não? Poxa, já falei. A Tamires vai conseguir uma gratuidade. pra Não, você. vai nada, cara. Tem que cobrar pra não. Claro que não, pô. Claro que não. Fala com teu filho. Aí eu jogo tudo pra ele, eu fico. Aí as pessoas Tá me chamam só de marqueteiro. Então eu coloquei essa camisa marqueteira, só vou fazendo só o marketing do projeto, mas é muito bom. E esse é o muito bom. projeto. Já tem quanto tempo você faz esse projeto? Então, nós estamos na 7ª edição, né? Legal. E tem sido assim. São 3 por ano, não é isso? A gente ficou basicamente 2 anos sem fazer. por causa da por conta da pandemia, pandemia. né? Ficou Certo. 20 e 21 sem fazer. Né? Mas, graças a Deus, a gente voltou. Esse ano de 2022, a gente está indo para o 3º, que vai ser agora em outubro. Então, falou dos 3 projetos, né? Um pouquinho, né? Da um nossa igreja, pouquinho. do que a gente faz aí, né? Vamos entrar no nosso último tema, tá? Vamos Porque lá. nosso tempo também já está bem corrido e corrido não, né? Eu ficaria aqui muito mais tempo, mas a gente precisa, né, cumprir aí um horário. Eu gosto muito do assunto política. Eu Vamos lá. gosto de política, vivo política e esse ano é ano de eleição, né, pastor? Sim, sim. Tem problema da gente falar de De política? forma alguma, Não. né? Então vamos lá, vai ser o nosso último O tema. cristão também tem a ver com a política. ele Todos nós faz temos a ver parte, com a política, né? Então, assim, eu vejo muitas críticas, tá, Uhum. pastor? Não é a minha opinião, Sim, mas sim. vejo muitas críticas ao meio evangélico e de próprio evangélicos, né? Próprio, falando que o pastor ou a igreja não deve se envolver na política, a igreja está corrompida pela política, a igreja botando sempre e falando pastores Sim, que saem e viram políticos. Tá? Qual é a sua visão sobre o tema política dentro da igreja? Como é que Então, você vê a isso? igreja ela sempre esteve envolvida com a política. Isso aí é fato, né? Você pega Moisés, ele é um líder, ele é um político, ele faz as legislações. Você pega Josué, ele é um governador. Você pega Daniel, a Bíblia vai dizer que Daniel ele prevaleceu em todos os reinados. No reinado de Dário, no reinado de Artaxerxes, no reinado de Nabucodonosor. E quando ele chega no reinado de Dário, tem 120. Se você pegar ali o contexto, vai apontar 120 políticos. E Daniel vai se destacar acima desses 120, que vão ser 3, e vai se destacar ainda acima desses 3. Então, a gente pega o Antigo Testamento, a gente vai ver sempre, né, a igreja ou o povo envolvido com política. Quando você vem no Novo Testamento, não é diferente. Você vai ver Nicodemos, um político catedrático ali. Você vai ver José de Arimateia, um político também. Né? José de Arimateia, eu entenda bem, pastor, eu até dei uma pausa porque que legal. Eu soube do José de Arimateia aqui nessa bancada por um convidado meu, que foi o Rafael Satier, e ele era senador, não é isso? Senador. José de Arimateia. Eu não sabia, Porque não conhecia. ele que conseguiu, por ser político, o túmulo sem ser usado. O Rafael falou isso, eu falei, cara, que legal, que maneiro. Então, vamos lá, mas igreja... você falou outros. Não, eu tô tentando aqui, ó, eu poderia aqui ficar falando de outros, vários políticos. Vários. Eu poderia falar de Neemias, que foi um governador, quando a cidade de Jerusalém está toda destruída, ele é o copeiro, ele abre mão de ser o copeiro, só que o copeiro não é esse copeiro de hoje, aquele copeiro é o cara de confiança do rei. É o cara que, tipo assim, vai provar bebida, vai provar comida, e ele vai abrir mão disso para ser governador. Ou seja, a gente poderia ficar aqui falando muitos exemplos da Bíblia. Então, o que eu quero mostrar, a igreja sempre esteve envolvida com a política, né? O que é difícil, às vezes, ter essa compreensão
é, de repente, de um pastor presidente da igreja se tornar um político. E eu vou tentar me explicar. Não pode, pastor? Lógico que pode. Tudo é o equilíbrio. Se você entende que você pode fazer isso. Só que no meu caso, se toma muito tempo de um pastor presidente para você cuidar de ovelhas, cuidar de pessoas e ainda cuidar da política, mesmo entendendo que há uma escala eclesiástica que ele vai ter que cumprir dentro do fórum, dentro Pastor, do fórum ali. Desculpa, vou discordar. Você trabalha no Uber, né? Aham. Faz instalação de não sei o quê e dá conta das ovelhas. Então- Quando a ovelha ainda vacila, eu nunca vou esquecer, tu vai lá e quebra a pata dela. Só que, por exemplo... Como assim não pode? Quando eu não quero ir trabalhar no Uber, por exemplo, ontem eu não fui trabalhar no Uber, né? Eu não Entendi. vou. Eu sou o meu patrão. Mas se você for deputado também, ó. Ah, mas Pastor, deputado vai 3 vezes por semana, se eu não me engano. Vamos falar de Brasília, um deputado federal, então, né? mas aí é onde entra as canetadas e daqui a pouco você tá dando mau testemunho. Não, mas eu tô Mas, entendendo. Mas vamos mas, lá. enfim, Vamos no teu raciocínio. A logística, né, e a estatística, o pastor Mauro gosta muito de estatística. A estatística diz, Pastor meu Mauro irmão. tem hora que dá raiva de conversar com ele. A estatística diz, meu irmão. Né? A estatística, infelizmente, de pastores, isso é muito ruim, né? Que se envolveram na política e hoje Desandou. se perderam, sabe? Pastores, assim, modelos, exemplos, entendeu? Pastor, se perderam porque não tinham caráter. Não, eu também É o que acredito. eu falei com eu você. também acredito. Você Eu nunca também vai se acredito. perder. Tô falando aí, vamos voltar naquele. Você Aham. nunca vai se perder, porque senão você já tinha se perdido, cara. Eu também acredito Entendeu? muito nisso. Mas, enfim, né? Vou aceitar a tua opinião, tá? Vamos em frente. Eu conheço políticos, pastores que mataram outros políticos pastores. Olha isso. Entendeu? Matou, mas ordem mesmo de mandar matar. ser Então você humano vê é um- a que nível que chega. Mas, independente disso, eu acredito que a igreja deve estar envolvida. Sabe por quê? Porque é lá que é discutido as leis. É lá que são feitos projetos de leis. E se você não tiver hoje alguém que te represente, alguém que entenda ali as tuas necessidades, não só eclesiásticas e religiosas, mas também sociais, né? Fica muito complicado. Então, eu não sou contra, muito pelo contrário, eu apoio. Nós Legal. temos o nosso direito de cidadania e temos que saber usar esse direito de cidadania. Você não deve usar o seu direito de cidadania de votar por alguém que você não conhece porque te deu um saco de cimento. Né? Você tem que entender qual é a proposta, o que essa pessoa tem, né, para defender os teus direitos naquilo que você acredita. Entendeu? Você tocou num assunto bem importante na questão das leis, né? Sim, Por sim. exemplo, né? Acredito que você seja contra o aborto. Sim, E estão muito. querendo aprovar leis É desse jeito abortistas, né? Agora, eu há pouco acredito tempo... que você, perdão, eu acredito que você seja contra a liberação das drogas. Tudo. E tem gente querendo aprovar a Sim, liberação das drogas. sim. Interessante, porque realmente eu não tinha pensado nesse sentido. É claro que todos têm que ter a representação, mas se você quer pessoas contra, Então, você o tem que ter projeto de lei representantes. muito conhecido 122, né? O projeto de lei 122 que obrigava os pastores a casar pessoas do mesmo sexo. Era obrigatório. Ou seja, é contra aquilo que você defende. Você respeita. Eu acho que Isso. cada um tem o poder de fazer as suas escolhas. É o que eu acredito. Eu não posso jamais me intervir. Eu posso te orientar, mas eu não posso decidir por você. Então, nesse projeto de lei 122 foi quase que aprovado no apagar das luzes, mas se nós não tivéssemos ali pessoas que acreditassem nos nossos valores, nos nossos princípios, e se você não casar, você é preso. Então, as cadeias hoje estariam extremamente lotadas de pastores, de padres, que também os padres também estavam envolvidos, ou seja, independente, né, de todas essas ações. Então, gente, é o equilíbrio, né? Eu acho que os políticos estão ali para, né, traçar as nossas leis com coerência, com equilíbrio, que venham ser benéfico para toda a sociedade, não para um grupo de pessoas. O que eu vejo hoje é que eles estão querendo fazer leis para um grupo de pessoas e sabendo que a maioria não vai concordar com aquilo. Entendeu? Entendi. Interessante. Pastor, mais alguma coisa? Você quer entrar em algum assunto? A minha cola aqui, eu já repassei minha cola toda com você. Eu estou satisfeito, com muito prazer aqui, né, de estar com você, de poder participar e criar, de repente, uma expectativa boa para essa pessoa que nos assiste, para essa pessoa que está conosco. É importante você deixar aí seu comentário, porque quando você deixa o seu comentário, quando você curte, você encaminha esse conteúdo para uma outra pessoa. O né? YouTube ele acaba entregando mais, né? Ele vai entregar mais. Ou seja, se
essa participação foi importante para você, deixa aí sua curtida, seu comentário, que o YouTube vai encaminhar para mais pessoas e vai fazer o canal aí do André crescer. Preciso de mais convidados assim. Pastor, então, olha só. Eu quero que você fale com o público para essa câmera uma mensagem final, o que você quiser, né? Deixa a sua mensagem final para quem nos assiste. Aí eu queria que você se dirigisse para eles. Então, queria deixar uma mensagem de paz, né? Uma palavra que possa trazer conforto ao seu coração. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha ter vida eterna. Eu sei que a vida nos proporciona muitas tristezas, muitas dificuldades, mas também muitas alegrias. Que o presente de Deus para a sua vida, através do seu Filho Jesus, possa habitar no seu coração. Estou falando de religião, mas estou falando que Deus ama você, que Deus tem palavras de vitória para você e que a sua vida possa crescer e possa frutificar. É o que eu quero desejar para você, um ano de 2022 de vitória, graça e paz. Pronto? Pronto. Pastor, muito obrigado pela sua presença, tá? Nada, André, a honra foi precisar. toda minha. Agora, no final, eu tenho que te falar realmente, a honra foi toda minha tê-lo aqui. Maravilha. Muito obrigado. Está aberto, né, o nosso estúdio, o nosso canal, para o que Maravilha. você precisar, quando você precisar. E eu vou te propor uma coisa, então, Vamos- aqui que vamos veio lá. na cabeça agora. Vamos transportar o estúdio para o encontro. É em outubro, não é isso? É outubro, Vamos dia levar 22, nosso equipamento 23 para lá e 24. vamos fazer uns episódios lá Vamos sim, com as pessoas. Topa? com certeza. Tem Então muito tá. testemunho forte lá. E o que você precisar da gente, de Não, divulgação, pode contar com o nosso canal, pode contar com a nossa estrutura, tá bom, Perfeito. pastor? Te agradeço, André. Muito Deus obrigado. te abençoe aí. Amém. Nos bom. abençoe, né? Te abençoe. Continue te abençoando. Todos nós. Seu caminho aí. Igreja Betel, Taquara. Estrada dos Bandeirantes, número 703. Eu não sei quando você vai estar assistindo, né? Porque o vídeo ele fica postado aí. A gente vai estar fazendo agora dia 26, 27, 28 de agosto, 14 anos de ministério. Mas os nossos cultos é quarta, sexta e domingo. Qualquer dia que você aparecer, você muito feliz de poder apertar sua mão e tirar uma foto com você. Deus te abençoe. E será muito bem-vindo, né? Muito bem-vindo, meu Deus do céu. Eu estendo o tapete vermelho para você entrar na igreja. Então, pastor, muito obrigado, tá? Maravilha. E aqui terminamos mais um podcast O que você acha? O único onde a sua opinião e a opinião que hoje foi do nosso querido Antônio Mendonça, esqueci teu sobrenome, desculpa, porque a gente só chama de pastor Não, Antônio mesmo, do nosso pastor Antônio Mendonça, tá? Muito obrigado pela sua audiência e por ficar conosco até aqui. Até a próxima.